Irmãos e irmãs, é um prazer poder hoje estar falando para vocês nessa live. Gostaria de inicialmente falar de um assunto que é sobre os 200 anos em que o profeta Joseph Smith teve aquela bela visão de ver Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Na realidade, há 42 anos atrás, quando os missionários me ensinaram acerca do Evangelho, foi uma das coisas que mais rapidamente eu aceitei. Eu lembro claramente que a primeira vez que eles me ensinaram sobre a primeira visão, e ainda usavam um flip chart com gravuras mostrando, e era uma mensagem ainda memorizada, mas tudo isso com um grande espírito. E eu lembro claramente que quando eles estavam me falando sobre a primeira visão, o sentimento que eu tive foi como se eu estivesse ali também no bosque, ao lado do profeta, vendo toda aquela cena tão sagrada. Agora, por viver aqui como todos vocês no Nordeste, nós não temos oportunidade de entender o que é uma bela manhã de primavera. Apesar de esse fato não ser relevante, mas eu lembro que quando presidi a missão Santa Maria, durante 3 anos, eu tive a oportunidade de muitas manhãs acordar com um sol brilhante, com uma temperatura bem amena, 12 graus mais ou menos, as plantas ainda molhadas pelo orvalho e o sol batendo naquelas gotículas dá uma visão assim impressionante. Muitos pássaros cantando, e era justamente numa cena como essa que o profeta diz que estava numa bela manhã de primavera, e eis que vi uma coluna de luz mais brilhante do que o sol. Esta luz desceu sobre mim, eis que vi 2 personagens, cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, parados no ar acima de minha cabeça. E um deles, chamando-me pelo nome, apontando para o outro, disse: Este é meu filho amado, ouve-o. A partir daquele momento, mais uma vez o Senhor se revelava ao homem. E a partir daí tudo mudou. Na realidade, para mim, por ter aceito muito facilmente essa verdade, foi muito fácil aceitar o livro de Mórmon, foi muito fácil aceitar que os profetas falam através de Deus, aceitar de que a igreja de Jesus Cristo estava aqui na terra agora, que havia sido restaurada através do profeta Joseph Smith. Então, tudo isso me ajudou muito a permanecer na igreja também, porque foram verdades que ficaram realmente interiorizadas em minha mente e no meu coração. Eu sei que Deus vive, que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que eles apareceram ao profeta Joseph Smith naquela bela manhã de primavera. E o outro assunto, irmãos e irmãs, eu gostaria de falar sobre o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Hoje nós estamos no domingo de Páscoa e eu estive revendo alguns artigos sobre o sacrifício expiatório de Jesus Cristo e gostaria de compartilhar algumas coisas que o Dr. Pierre Barbet, é um cirurgião, um francês, ele, da forma científica, narrou o que foi o sofrimento de Jesus Cristo. Primeiramente, no jardim do Getsemane. Ele conta que alguém sujeito a um estresse emocional, isso pode provocar com que os finos capilares das glândulas sudoríparas podem se romper, misturando assim o sangue com o suor, e este processo poderia causar fraqueza e choque. Na realidade, se imaginarmos que o Salvador Jesus Cristo foi submetido a um estresse incrível, porque atrair sobre si de uma forma incompreensível para todos nós, mas todos os sofrimentos, todas as dores, todas as angústias, tristezas, decepções, em uma só pessoa, em um só momento.
Seria um estresse realmente muito grande. E fez com que ele transpirasse sangue. E um homem comum fatalmente teria morrido, mas o Senhor não era comum. Não era um homem comum, como nós sabemos. E ele suportou, mesmo sofrendo muito. Após isso, ele foi levado pelos soldados e foi esbofeteado, foi humilhado, e isso decorreu toda uma noite. Então ele estava debilitado o que passou no jardim do Getsemane. Após isso, ele sofreu todas essas humilhações e foi levado até Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, pelo que se comenta, querendo agradar a população que pedia com que Jesus Cristo fosse sacrificado, ele inicialmente mandou somente açoitá-lo, achando que isso iria aplacar a fúria do povo. E essa surra já foi um sofrimento também muito grande. Eu vi aqui o doutor Barbet narrando que, na realidade, essa surra, esse açoite que ele levou, eles usavam um tipo de chicote que eles chamam de flagrum, que é um chicote em 3 peças de couro grossas e ao final delas com 3 bolas de chumbo. Isso, ao arremessar, ela faz com que a força seja aumentada grandemente. E à medida que isso ia batendo nas costas de Jesus Cristo, ia dilacerando a sua carne. E isso durante algum tempo foi feito. Então imaginemos assim, as costas dele completamente dilacerada, com muito sangramento e dores cruciantes. E esse foi o açoite, resumidamente. Algo que muitos já morriam aí nesse momento. Após isso, ele foi colocado ainda uma coroa de espinhos, onde espinhos grandes cravaram em seu crânio, trazendo também uma dor muito grande, porque existem muitos nervos bem sensíveis na cabeça e é uma região muito irrigada, né? E aí ele sangrou muito por isso também. Após isso, ele foi forçado a levar a sua própria cruz e levou, mas como ele estava levando de uma forma ainda lenta, vagarosa, os soldados pediram para que Simão, o Cirineu, pudesse ajudá-lo. Até que ele chegou no Gólgota, onde foi crucificado. A crucificação, resumidamente, na realidade, eles cravaram pregos em suas mãos, não cravaram somente na palma, porque se fosse assim, o peso do corpo iria rasgar as mãos e o cravo sairia pelos dedos. Então, além de cravar na sua palma da mão, cravaram também nos seus pulsos e depois cravaram nos seus pés. Eu fiz uma pequena experiência, irmãos, irmãs, colocando meus braços nessa posição. Depois de 5 minutos, parece que meus braços tinham chumbo. É impressionante. Se quiserem fazer depois essa experiência, vocês vão ter uma ideia. Mas o Salvador estava pendurado nessa posição e, de acordo com o que o doutor Barbet narra, ele começou a sentir muitas câimbras. E para aqueles que já sentiram cãibra, principalmente os que jogam bola, a gente às vezes, de vez em quando tem uma cãibra em uma das pernas e é algo muito desagradável. Imagine você ter câimbras em todos os seus músculos. Em decorrência disso, ele tinha já muita dificuldade de respirar. Na verdade, ele conseguia inspirar, mas para soltar o ar era muito difícil. E aí, o que era que ele tinha que fazer? Ele tinha que forçar o seu corpo em cima dos pés, para poder aliviar os braços, e aí ele conseguia dar um suspiro. E aí, para que pudesse continuar nesse processo,
ele apoiava-se nos braços, ou seja, nas mãos e no pulso, e aí subia um pouquinho, e ficava nesse vai e vem durante muito tempo. E realmente era uma situação muito desagradável. Além das dores cruciantes dos cravos pregados, ainda tinha muita dificuldade para respirar, até que ele finalmente entregou seu espírito ao Pai. Por que eu estou narrando essa história, falando isso para vocês? Porque o Salvador Jesus Cristo, ao ter sofrido durante todo esse processo, Getsemane, os açoites, toda essa parte física, emocional, ele se habilitou, ele se capacitou a entender todos os nossos sofrimentos. Na realidade, ele sabe em detalhes o que nós estamos passando. E como isso é bom saber de que o meu sofrimento, o Senhor sabe exatamente o que eu estou passando e tem a capacidade de me ajudar. Na realidade, ele expiou por todos os nossos pecados, ele está vivo, ele ressuscitou, e isso é algo que nós seremos eternamente gratos. Eu que já perdi o meu pai, quando ele faleceu, realmente foi um dos desafios maiores que eu já tive que enfrentar na minha vida, mas o meu consolo é de que eu sabia, como eu sei hoje ainda, de que por Jesus Cristo ter ressuscitado, ele me proporcionaria o grande privilégio de um dia rever o meu pai, de poder viver eternamente com ele. E isso todos nós precisamos ter essa certeza, de que foi uma demonstração de amor profundo. O Senhor sofreu e ele tinha a capacidade de não ter que passar por nada daquilo ali, se ele não quisesse. Mas ele se submeteu à vontade do Senhor, por amor a nós, por obediência ao nosso Pai Celestial. E hoje, no domingo de Páscoa, nós celebramos que Jesus Cristo vive, de que ele é o nosso Salvador e Redentor, de que ele sabe acima de tudo que nós estamos passando. Nesse momento agora, com tanta dificuldade em relação a essa pandemia, com incertezas, nós podemos nos apoiarmos em nosso Salvador e Redentor, de que através de sua ajuda, todos nós vamos superar isso, vamos sobrepujar todos esses desafios. Eu sei que Deus vive, que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Redentor. Esta é sua igreja. Joseph Smith teve aquela sagrada visão de ver Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo. O livro de Mórmon é a palavra de Deus. E eu tenho tido o privilégio de diariamente constatar isso através dos seus ensinamentos. O presidente Nelson é um profeta de Deus. E como é bom ter um profeta de Deus na terra para nos guiar. Em nome de Jesus Cristo. Amém.